Então, o jogo que vamos apresentar hoje, vamos falar, é o Factory Funner. Portanto, é um jogo que teve uma cocriação de Corné Van Moorsel e de Nigel Sussman, de 2016. Comporta 1 a 6 jogadores e tem uma duração média de 20 a 40 minutos, mais ou menos meia hora, dependendo do número de jogadores. Em termos de complexidade, é uma complexidade média. Quais são as condições de vitória? Portanto, em termos de vitória, os pontos de vitória são recursos e que representam dinheiro. O tema do jogo é cada jogador representa um gerente de uma fábrica e ao longo de 8 rondas vamos desenvolver a nossa fábrica, selecionando em cada ronda, a partir de um conjunto de máquinas novas que temos que adicionar à nossa fábrica. Máquinas essas que trabalham, são abastecidas por várias tubagens que podem ter várias de cores diferentes e o jogador tem que adaptar a fábrica que já estava ao longo das várias rondas, tem que adaptar a fábrica para comportar essas novas máquinas e melhorar e colocar a sua fábrica para ser o mais eficiente possível, portanto, gastando menos dinheiro em novas tubagens e novos reservatórios e por aí fora. No fim do jogo, o jogador que tiver conseguido fazer a sua construção de fábrica com mais eficiência vai ter mais dinheiro e por aí mais pontos e logo será o vencedor. Portanto, em termos de estilo de jogo, é um jogo que tem estratégia e tem que se colocar os ladrilhos que são as fábricas e as máquinas e as tubagens e os reservatórios. E pronto, basicamente é assim que funciona o jogo Factory Funner. Eu sou o Nuno Urbani e estou aqui acompanhado pelo... Eu sou o Rodrigo. Sou o Nuno Espinhal. Eu sou o João. Portanto, aqui este é o Pontos por Habitats e, mais uma vez, vamos falar do Factory Funner. Portanto, em termos de prós e contras em relação ao jogo, eu tenho... o jogo é meu, portanto, o jogo tem a complexidade explicada também pelo puzzle que se coloca a cada jogador, portanto acho que é um pró em termos é um jogo de puzzle, portanto temos que montar as fábricas de maneira eficiente. As máquinas que estão disponíveis em cada ronda há aqui um pormenor interessante que são selecionadas a partir de um pool de máquinas que estão viradas ao contrário, portanto ninguém sabe qual é as máquinas que vão sair em cada ronda. No momento em que elas são reveladas, os jogadores têm que olhar para elas com a maior eficiência possível e apanhar aquela que têm o máximo de certeza que vão conseguir colocar na sua fábrica de maneira que seja eficiente. Portanto, tem que ter alguma perspicácia na escolha da máquina. Se escolhem rápido, mas não olham bem para a peça, poderão correr o risco de ser complicado colocá-la, então têm que gastar muito mais tubagens e etc. Têm que reconfigurar a fábrica toda para poder colocar, que é complicado. Se demorarem muito a apanharem a peça, pode ser que aconteça a mesma situação, ou até a própria máquina não dê muito dinheiro. Portanto, há aqui este pormenor interessante. Eu acho que, se quiserem comentar algum prós e contras, eu passava a palavra. Eu também gosto, eu acho que é um puzzle. Um puzzle a mim os que são puzzles a mim agradam bastante. Eu gosto que também seja um puzzle, acho que é um pró. É fácil de aprender também, diria que é um jogo bastante fácil de aprender. E que funciona com qualquer grupo, acho que também é bastante fácil de levar à mesa, não tem grande complexidade a nível de aprendizagem, portanto é fácil de fazer. Nisso estou de acordo com os prós. Bem, é um quebra-cabeças no futuro. No meio daquela pressa toda tens que tirar uma máquina e de repente, como é que eu vou ligar isto ao resto tudo? E estás ali a tentar resolver. Não é esta a máquina que eu queria. Puzzle, exatamente, portanto já percebeste que aquilo estava com as saídas trocadas em relação ao que tu pensavas que era o que precisavas. E portanto tens que resolver ali um puzzle e é agir nesse aspecto e dá para qualquer pessoa. Eu até acho que os componentes do jogo, ou seja, as cores que eles escolheram foram propositadamente colocadas, não é que sejam confusas, mas não são assim tão fáceis de discernir à primeira vista
que mesmo para criar este tipo de situações para nos complicar ainda mais a vida. Não sei que situação é. Mas eu acho que quando nós temos que escolher as cores. São, mas entradas e saídas não são assim tão diferentes. Sim. O que é a entrada e o que é a saída, eu também me confundo sempre. Mas lá está, eles também não te dizem que tu tens que ser rápido, porque eles obviamente, pelo menos acho eu, a peça do -1 já está a tentar puxar para trás para tu não seres o primeiro a lá ir buscar. Para isso pode ir a quick draw. Rapidez. Mas pronto, eu não sei se cada máquina tem um valor atribuído em termos de dinheiro que dará ao jogador em pontos, mas se nós temos que gastar muitas peças para reconfigurar a fábrica, essa máquina não vai ser assim tão rentável. Portanto, é importante esse pormenor. Cada máquina tem um abastecimento e tem um input e um output, sendo que quando as máquinas estiverem colocadas não pode haver eles chamam a linha de montagem perpétua, que é uma máquina que se autoalimente. Um loop infinito, sim. Que é uma coisa que é difícil de passar por ela, João, que eu digo. Um dos meus contras é não poder haver loops. É um bocado de palhaçada. Embora tematicamente, se tens input, tens de ter output e tens as máquinas e tens os depósitos. Se não tens nenhum depósito, alguma coisa está errada no jogo. Mas a minha acontece-me sempre que eu quando estou por mim, peraí, então mas eu tenho que Exato. Não sei porquê. Uma das coisas que eu acho que não referi dos prós, o jogar em simultâneo. Acho que é uma vantagem do jogo. Sim. Toda a gente joga ao mesmo tempo, ninguém está à espera de ninguém para jogar, tirando esta parte da seleção que está tudo ali um bocado, mas depois a colocação, cada um tem o seu tempo para fazer as coisas. Da sua fábrica. Para mim essa mesma pró é um contra, que é não existe interatividade. Há só não ir buscar a máquina. Nem aí, porque eu não olho para o que é que os outros levam. Não tem a ver com o que é que os outros levam, tem a ver com o tu seres mais rápido a levar uma. Sim, mas isso não é. Podia fazer falta alguém. Claro, mas eu isso não vejo como interação com os outros. É uma disputa. É mais só tipo tentar entender qual é que tu precisas. Exatamente. Uma pessoa pode ser gananciosa e ir buscar uma máquina de alto valor, só que se depois ao colocar aquilo não dá para nada. Já foste. Além de que é importante também referir outra coisa, que é não somos obrigados a colocar a máquina na nossa fábrica. Há uma penalização associada, mas se não for possível colocar ou se aquilo não compensar, passamos para a próxima, obviamente. Não sei se vai ser vantajoso no fim do jogo, se calhar, não sei se é possível ganhar assim, mas pode ser que sim. Depende das vezes que joguei, coloquei sempre todas as máquinas que eu fui buscar. Quanto mais colocar, melhor. O jogo passado não coloquei uma das máquinas e não fiz uma pontuação assim tão má, acho eu. Mas não ganhei, certo? O último jogo foi uma exceção de sim, confusão. Havia uma palhaçada. Não dava para escolher as máquinas. Pois lá está, depois é aquela questão de termos temos um pool de máquinas no meio em que vamos buscar. Convém que o setup, ou seja, a mesa escolhida com função do número de jogadores, essa reserva seja acessível a todas as pessoas em termos de visibilidade e em termos de acessibilidade. Portanto, isso também influencia. Se calhar uma mesa redonda pode ser um contra em relação ao jogo, é que o número de componentes que se põe em cima da mesa para muitas pessoas pode limitar o espaço, a organização do próprio jogo. Acho que também houve aqui uma coisa que também não falamos, que foi que quando um input e um output, quando uma máquina abastece outra máquina, temos que colocar um discozinho. Isso pode ser diferenciador no fim do jogo. Eu acho que isso é o importante. Acho que mais do que o valor das máquinas ou o valor do que seja, é colocar discos, que acho que é o que é necessário, porque esses discos vão-te dar 2 eles multiplicam. São 3 pontos por cada 3 pontos por pontinho. Ou seja, que lá está, que é outra das confusões visuais do jogo, que este jogo na base, o jogo em si é confusão visual. Sim, é um bocado. E é ver quem é que consegue focar-se mais ou passar mais à frente da confusão visual e conseguir escolher melhor no meio daquela confusão toda. Porque as entradas e as saídas têm números. Ou seja, tu para alimentares uma máquina em que pede 2 de entrada, tens que ter uma que tenha pelo menos 2 de saída. Ou 2 máquinas. E um está representado com pontinhos e o outro está representado com números. E aquilo é assim, uma espécie de blur visual. Que eu nunca sei qual é que recebe, se é o ponto ou se é o número. Que eu penso que é feito propositadamente para criar essa confusão ao jogo ser um... Eu não sei se dá, não sei se a função principal do jogo era mesmo criar este caos na fábrica, mas penso que sim, a nível temático
faz algum sentido que seja. É o ambiente barulhento de uma fábrica. É uma fábrica, estás a tentar ser mais rápido, estás a tentar gerir as coisas no meio do caos. Em termos da zona de se colocação, assim o espaço é limitado, portanto temos que haver uma boa gestão das peças que são hexagonais. Sim. Isso é o que eu acho interessante no jogo, que é o mapa é hexagonal e tem um pilar ao centro que limita a colocação das peças. E aí é que entra, na minha opinião... Podes jogar do outro lado do mapa que já não tem. Já não tem? Ele tem a fábrica, tem dois Há a lados. simetria do outro lado, mas esse cara é mais complicado do que Exato. Não quer dizer que seja mais fácil. Mas no fundo, pronto, há limitações relativamente ao espaço. E aqui o que eu acho interessante é na colocação no fazer o puzzle da nossa maquinaria, da nossa fábrica. O que eu acho interessante é explorar as várias estratégias, porque nós podemos determinar, ok, hoje vou tentar pôr as máquinas todas à volta e os depósitos no centro e fazer caminhos no meio. Ou então pôr as máquinas no centro e os depósitos à volta e tentar cruzar tudo, ou misturar tudo. E tudo isso, no fundo, acaba por ser vias diferentes para tentar chegar à colocação das peças. Eu, pelo menos, quando jogo, não penso tão à frente. Eu tento. Eu só estou à procura de entradas e saídas, ou seja, se eu tenho uma entrada de 3, tento encontrar uma saída de 3. E a primeira saída de 3 que eu apanhar é a que eu apanho. Okay. Que depois essa pode ter saídas de outra cor que a mim não me serviam para nada, mas aquela já está resolvida. Mais tarde. Claro, Okay, aquela já está resolvida, já tenho uma pecinha, porque já posso assim. colocar um círculozinho. Já tenho, aqueles pontos já são meus, os outros já depois resolvo, porque às vezes até acho que mesmo colocando tubagem, porque colocar mais tubagem implica que tu estás a perder pontos, que eu no último jogo que fizemos eu estava constantemente a perder pontos, houve uma altura que já estava quase em 0 ou qualquer coisa assim, e no final de contas acabei por ficar em segundo, se não me engano, porque a colocação dos círculozinhos é super importante e eu acho que é isso que interessa, é tipo, tu abstraís do resto e tentar só, este é o que eu preciso. Este input, output é o que eu preciso de solucionar agora, colocá-lo e solucioná-lo. Depois o resto já... Acho que é uma das coisas que me acontece muito no jogo, é tentar, como o Rodrigo, tentar planear um bocadinho mais à frente e na base é virtualmente impossível. Exato. Porquê? São hexágonos, ou seja, as máquinas são todas diferentes, portanto, uma tem duas saídas para a esquerda, a outra tem uma saída para cima, para baixo, duas saídas, uma entrada. Portanto, há 6 possibilidades em cada máquina de ter tubos. E é um caos porque uma pessoa está a tentar programar, ok, eu vou pôr o supply da cor, agora não me veio a palavra em português, mas pronto, naquele sítio, a pensar, ok, vou organizar isto tudo, estas máquinas principais ficam do lado de fora e depois vem um que não posso cruzar em lado nenhum porque tem uma forma que não cabe na direção em que estava o laboratório que eu precisava. Esta é ótima, e agora está cruzado. Isto era ótimo se desse para usar ao contrário, mas não dá, porque só tem um lado. Portanto, exatamente, é espelho. Acho que realmente aquilo acontece-me o mesmo que a ti. Eu nunca jogo bem aquele jogo que eu estou sempre a tentar planear à frente e deixar aquilo, ok, vou otimizar isto para só precisar de colocar duas pecinhas no próximo turno. Não funciona, não é possível, não sai. Tu quando vais apanhar, ias apanhar aquela que tinha a saída para o lado que te interessa, agora tens para o lado contrário, tens que mudar a tua fábrica toda, já perdes o valor todo do que estás a pôr. Sim, eu acho que no final do dia mais vale fazer como o João estava a dizer. Tens uma máquina que tem um output de 3 verde, a próxima máquina vai ter que ter um input de 3 verde. Tu aí já sabes que tens 9 pontos. Só que o problema, e isso aconteceu-me várias vezes, é eu quero fazer isso, mas pura e simplesmente eu estava quase só com máquinas de output e não me saíam, eu não conseguia apanhar máquinas de input. Não. E pronto, eu acabava a não conseguir fazer novamente. Jogou com a mesa. Exato. De uma forma que não é. Ou seja, tem esta limitação, o jogo tem esta limitação e é mesmo uma limitação. Sim, uma mesa ao comprido não dá para este jogo, tem que ser uma mesa redonda. Se as pessoas todas não tiverem acesso a todas as máquinas que saem, vais a jogar com metade do jogo. Sim, acesso visual. Acesso visual. Ou seja, o jogo demora mais ou menos o mesmo tempo com menos jogadores ou com mais jogadores. Talvez já aqui uma nuancezinha de tempo, mas ou seja, a mesa ou o local onde estás a jogar importa quanto mais jogadores tiveres. Sim. Isso tem essa desvantagem. Que não acho, ao contrário, por exemplo, do Bus, que o número máximo de jogadores é castigador, não parece que aconteça isso no Factory Finder se tiveres acesso visual a toda a informação. Sim.
Não, no fundo é só se a mesa for demasiado comprida, quem está nas cabeceiras não acede ao centro. Porque se for uma Não, mesa... eu não estava na cabeceira e não conseguia aceder ao meu lado. Sério? Sim, não conseguia ter. Porque tinha 2 ou 3 peças deste lado e 4 ou 5 deste. Ou 2 deste lado e 4 deste. Só o espaço-tempo de fazer assim já desapareceram 3. Sim. O espaço-tempo de fazer assim era ele olhar para um lado e para o outro. Exato. Se vocês não viram, Como é que não viram? Não percebi. Não, como é que eles não conseguiram ver É isso? verdade. Olhar para a esquerda e para a direita. Portanto, tenho aqui logo só o espaço-tempo de virar a cabeça da esquerda para a direita. Perdi máquinas porque alguém viu aquela que queria e tirou. Portanto, ou seja, é mesmo uma limitação do jogo a questão da mesa. Pronto, exato. Não é que não se possa solucionar facilmente, pode. Não, claro, não é por aí. Ou jogas com menos pessoas. Jogas com menos pessoas, ou mudas de mesa, ou metes um. Sim. Pronto. Não acho que seja... Ou depois Esse uns o fato tensorzinhos, ou jogas com umas mesas Então, aquelas por cima das outras. Eu tenho... Desculpa, ias dizer? Dizer que no final de contas é um jogo divertido em termos de puzzle, estimulante, em termos de tens que puxar pelos neurónios e pela paciência um bocado também para conseguires encontrar ali a solução. Ele vai buscar muito o jogo de computador, acho que é o Pipe Mania, não é? Pôr nos tubinhos para ligar. Já não me lembrava Exato, disso. Já vi. Ele vai buscar muito esse sentimento do vamos pôr tubinhos a ligar uma coisa à outra e depois fazer isto sair para o outro lado e tal. Eu acho que era isto um bocado o que o Nuno estava a dizer. O jogo é divertido e eu acho que a mecânica de pôr a mão, e há ali uma certa pressa de pôr a mão para ir buscar primeiro uma fábrica que os outros, é o que torna o jogo divertido. E acho que honestamente o jogo, se não tivesse essa mecânica, na minha opinião, era uma seca. Porque ia promover a que as pessoas estivessem ali eternamente à procura da solução mais eficiente. E o jogo por isso simplesmente não andaria. Eu acho que isto assim é divertido, é quase como aqueles jogos antigos de cartas de quem põe a mão primeiro não leva com o baralho, coisas assim. E é giro, porque obriga as pessoas ali a estar numa tensão de quem é que vai ser o primeiro a pôr a mão que leva com o menos um ponto, e a partir daí é um free for all de malta a ir buscar para não ficar com o último. Quando chegas ao fim e já só estão 2 e está ali toda a gente. Porque aí já ganhas um ponto. Estás a esperar que o outro apanhe a outra. Porque aí o que acontece é que o último a levar ganha um ponto, mas nenhuma das máquinas te interessa verdadeiramente, portanto é irrelevante, estás só à espera do Mas ponto. também se não colocar a máquina também não vai ser penalizado porque é o último jogador. Exato, portanto, é um ponto grátis. Sim, mas também não dá mais. Mas se for pôr e for penalizado, mas vai ganhar aquele pontinho. Não me querendo focar nos contras, é uma das coisas que eu não gosto no jogo. O jogo, eu gosto do jogo, acho que o jogo é muito divertido, o quebra-cabeças de montar a fábrica do melhor possível, mas para mim podia ser perfeitamente distribuir 6 fábricas a cada um e a pessoa pega e demora o tempo que demorar no seu próprio jogo e vai virando uma fábrica e coloca e depois não gosta ele de jogos lentos. não é lento o jogo, não é lento porque toda a gente está a fazer isso ao mesmo tempo, portanto não, o tempo de jogo é igual para toda a gente. Essa questão da rapidez é irritante, só porque tem que haver agilidade de... Eu não gosto de jogos de destreza. Mas isto não é um jogo de destreza. Não. Sim. À partida não gosto de jogos de destreza, e jogos que me obriguem a ser rápido e buscar uma máquina do género, eu olho para uma máquina que queria e quando lá vou ela fugiu-me das minhas mãos. Sinto frustração com isso. Não me importa jogar o jogo porque não jogo com competitividade, eu tenho que ganhar o jogo, mas na realidade. E acham que lá à medida que vamos colocando mais máquinas e a fábrica fica mais atafolhada de coisas, nota-se que as pessoas já selecionam melhor o que está na mesa. Nas primeiras rondas toda a válvula. Porque qualquer coisa serve nas primeiras rondas. Mas se calhar se tivessem visto primeiro com mais detalhe nas primeiras, eu estou a dizer isto, mas na base até acho piada jogar o jogo porque eu gosto de jogo. Na base eu também gosto de reclamar. Portanto, aquele jogo até é fixe, porque uma pessoa depois pega na máquina e começa a reclamar: isto não dá, isto não aquela coisa é a interatividade que há entre os jogadores. Sim, exato. Claro. É verdade. E acham que isto é um filler ou é um filler com esteroides? Para mim é um filler. A mim parece-me que é um filler, mas também as regras como são fáceis de explicar. Pela componente da velocidade não pode deixar de ser um filler, não tens controle no que estás a fazer. Ou, aliás, não tens controle, tens controle, mas... Também tens que entender que não existe
perfeição, ou seja, tu nunca vais conseguir que aquilo Claro. nunca vais conseguir que aquilo seja completamente não digas perfeito, isso, João. a não ser que consigas fazer lobos, mas Exato. nunca vais conseguir fazer. Então, tipo, na realidade, colocares a pensar aqui ou ali não te vai influenciar assim tanto no final do. No fundo é um jogo em que estás a fazer um puzzle, é isto. E um puzzle é um filler, para mim. Agora vou parar aqui para uma coisa que na verdade não tem uma estratégia em que pensas o jogo, não tem não tem interatividade praticamente nenhuma entre os jogadores. Se calhar estás à espera que alguém chegue para jogar alguma coisa mais a sério e pões aquilo na mesa e fazes um puzzle ali um bocado. Mas é giro, é divertido. É um jogo que eu ia dizer vamos jogar já amanhã porque todos os dias jogar. Se calhar não, tem o seu lugar. Na base eu fico na dúvida se será um filler ou se é um jogo familiar só. Porque o jogo não demora o tempo de um filler. E na verdade quem tem acesso a muitos jogos, se calhar aquilo não é uma primeira escolha. Mas é um jogo que até resulta a nível familiar. É divertido. Sim, talvez. Tens lá está. Entre família, entre pessoas que em grupos se calhar mais... Quem não se conhece. Mas eu acho que procuras mais interatividade entre família. Pois, sabes? também acho que E eu acho eu que estava a aqui não pensar em tens família, estava a isso. pensar por isto. Mas lá está, tens a interatividade do teu primo tirou-te a peça que tu querias Mas e tu começou vais e estar o acabou resto aí. do tempo inteiro a reclamar com ele porque ele tirou-te a peça que tu querias para a tua fábrica, era mesmo aquela que tu Mas é querias, só isso, porque não mais tens nenhuma mais vai de acordo funcionar na com tua o fábrica. Rodrigo. Se for só família, isso prefiro um Modern Art. Modern Art. Mas aquilo a nível familiar não é um filler, é por aí. Mais, se calhar. Mas a nível, a minha questão do filler é por isso que eu estava a focar a questão familiar. Aquilo a jogar em família não é um filler, é um jogo. Demora o tempo de um jogo e é um jogo. Aquilo é um filler para nós. Eu não sei se filler, pelo menos eu não entendo filler só pela componente de tempo. Mas é um filler, é um jogo que tu jogas. Componente simples de não tenho que pensar muito. Embora naquele tenhas que pensar bastante porque é um quebra-cabeças. Aquilo tens que pensar bastante. Tens que pensar muito e aquilo dá cabo da cabeça. Mas ao fim do dia tens que pensar em cada momento, em cada máquina que estás a pôr. Não tens que pensar qual é a minha estratégia de final de jogo, porque nunca vais poder fazer uma estratégia para mais do que a máquina que estás a pôr naquela ronda. Sim. Portanto, é um puzzle a 6 rondas. Quantas rondas são? 8. 6? 8? Pronto, é isso. Sim. Tens 8 puzzlezinhos, no fundo é isso. Ok, então. Quero-me focar só mais, quero só aqui mais um ponto de... Força. É um contra, embora eu estou a assinalar muitos contras, mas eu até nem desgosto do jogo. Aliás, eu estava a propor jogarmos. Não, eu estava a propor jogarmos mais vezes ao jogo, porque eu sinto que há ali qualquer coisa naquele jogo que me atrai. Embora eu não goste da questão da rapidez, há alguma coisa a questão do puzzle em si, de construir a fábrica, gosto muito dessa parte, gosto muito dessa componente. Não gosto tanto da componente de ser rápido e ir buscar a fábrica, mas é uma parte do jogo, e lá está, como estava a dizer, gosto de retomar. Não, e o puzzle é interessante. O que eu sinto, por exemplo, é a mesma vantagem que tem o jogar em simultâneo, que é tipo, toda a gente despacha o jogo no mesmo tempo, portanto não temos downtime, não estamos à espera que toda a gente acabe já para chegar a nossa desenvolvimento das peças. Para mim também pode funcionar como contra se jogarmos com um grupo em que se sinta que pode haver trafolhice. Sim, sem dúvida. Porque se alguém põe uma fábrica e tem que desmontar uma série de peças e depois coloca, mas não conta os pontos todos porque esta peça já cá estava antes. Aí o jogo está estragado. Se é com a malta que tem tendência para fazer batutinho, pode acontecer. Nem admitir que eu jogo, gosto de jogar batota, é uma coisa que não vou fazer. Se os outros estão a fazer batota, não me interessam mais. Porque se essa é a razão pela qual estão aqui a jogar, ou seja, não, mas eu nem digo que seja propositado, mas é um jogo que dá asa, é um jogo que dá asa a isso e é um jogo que dá, o jogar em simultâneo tem sempre essa componente. Todos os jogos em que tem jogo em simultâneo pode haver essa questão de sem querer haver uma trafolhice qualquer, que nem precisa de ser propositada. Eu não estou a dizer que a pessoa faça de propósito para fazer batota, mas é um jogo que tiras peças e pões peças, tiras peças e pões peças. E pode acontecer em alguma altura, ok, eu tirei aquela peça, mas não, peraí, que eu afinal vou voltar a pôr isto como estava antes. mas lá está. E depois esse ponto é descontado ou não? Lá está, tendo em conta o jogo é um ponto, não, pelo menos a mim, não é uma coisa que nem sequer tinha pensado. Sim, isso vai das pessoas com quem jogas e da personalidade. Não estou a dizer que eu sou desconfiado, não? Não, mas é isso. É normal trazeres esse assunto à baila porque como cada um está a jogar
no seu quadrante, na sua fábrica individualmente, e está toda a gente concentrada na sua própria fábrica, que ninguém está a olhar para a dos outros, é normal levantares essa questão, porque realmente pode acontecer. Esperamos que não aconteça. Então, pronto. Foi o Factory Fun. Obrigado por ouvirem. Eu sou o Nuno Urbano e até à próxima. Até à próxima. Adeus. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Telegram, principalmente. Eventualmente iremos ter Instagram, mas fica para um próximo. Obrigado.